Olá, esperar mais um pouquinho. O pessoal está entrando agora. Sejam bem-vindos. Olá. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos esperar só mais um minutinho, o pessoal entrar, a gente já começa o nosso bate-papo. Mais um minutinho. Enquanto isso, você que está online aí, puder mandar no direct para os seus amigos, para algum grupo aí, para poder assistir esse bate-papo. Vai ser muito, muito, muito legal. Qual cidade que vocês estão? Já vão falando aí pra gente, a gente já vai mandar um alô. Bom, eu estou falando de Campo Verde. Olha, o pessoal tá entrando. Ó, já tô vendo carinha ali que eu conheço. Bom, a gente vai começar. Você que tiver alguma dúvida aí, tiver alguma sugestão, você pode mandar no nosso direct ou aqui nos comentários, tá? Então, meu nome é Sheila, eu sou gerente de negócios no Sicredi aqui de Campo Verde e sou voluntária no nosso programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é nosso programa de educação financeira. E hoje a gente veio falar de um assunto muito interessante com vocês. Vocês sabiam que no ano de 2020, o ano passado, nós batemos um recorde de famílias endividadas, um recorde de mais de 75% de famílias se enquadravam ali, tinham um comprometimento muito maior do que seu rendimento. Então foi por isso que nós decidimos abordar esse assunto, de como nós vemos falando sobre dinheiro com as nossas crianças, que é dali que tudo começa, né, a cultura. Então por isso que nós trouxemos duas convidadas muito especiais e já de antemão eu quero agradecer elas por terem aceitado prontamente esse convite. Nós estamos hoje aqui com a professora de matemática e educação financeira voltado para crianças e adolescentes, Luciana Bassanese. Ela vai entrar aqui, vou convidar ela. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver se ela entrou. Oi, prof, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom, Sheila? Tudo bem, e você? Ótimo, muito bom estar aqui com vocês, principalmente falando sobre esse assunto que é instigante, é maravilhoso e é necessário. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. A senhora não estava, né? Ela falou, não me chama de senhora, você. Você não estava aqui, mas nós já te agradecemos de antemão por ter aceitado o convite prontamente. E nós Muito estamos obrigada. também com a empresária, mãe e associada do Sicredi, Manaíra Alaminuzzi. Vou aceitar ela aqui também. Aí, vamos ver. Oi, Manaíra, Olá, tudo entrei. bem? Tudo bom? Boa noite. Tudo Boa bem, Sheila? noite. Tudo bom, Lu? Tudo jóia, mana, tudo tranquilo. Então, meninas, a gente vai começar voltando a falar para você também, Manaíra, a gente já te agradece de antemão por ter aceitado esse convite prontamente, tá? Muito obrigada, vocês duas. E hoje a gente veio falar de um assunto muito, muito bacana, né? Que é como tornar as nossas crianças, né? Eu ainda não sou mãe, mas nós temos contato com criança inteligente emocionalmente. E por isso que nós trouxemos vocês duas aqui para poder falar para nós um pouquinho. Você que está aí assistindo, puder enviar essa live aí no direct,
envia para quanto mais pessoas você puder para poder ouvir também esse bate-papo, que na verdade não é uma palestra. Às vezes a gente acha que educação financeira é um bicho de sete cabeças, né? Como lidar com dinheiro, mas não, é um bate-papo, né, professora? Então, prof, eu queria que você começasse, a gente conversou um pouquinho antes, qual que é a diferença, você me falou ali que tem uma diferença, né, entre educação financeira e inteligência financeira. Sim, geralmente a gente confunde as duas situações porque não é trabalhado nem em casa nem na escola e a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Educação financeira é saber o que fazer. Todo mundo sabe que tem que economizar, que tem que gastar menos do que ganha, que tem que reduzir a fatura de energia. Esses detalhes todos sabemos. Agora, fazer a ação, colocar em prática, realmente investir antes e gastar depois, isso é inteligência financeira. E isso a gente desenvolve, a gente consegue fazer com que as crianças, principalmente desde pequenininhos, consigam ver dentro de casa, já que a família é o maior exemplo, né, para eles de educação, ver essa situação dentro de casa. E aí sim eles serão adultos com inteligência financeira. Então é bem diferente uma coisa da outra. Educação é saber o que tem que fazer, mas inteligência é realmente fazer. E é a grande E eu não dificuldade, sabia né, da essa diferença. maternidade. A maternidade, a gente educar é a parte mais difícil de ser mãe, né? Porque a gente tem várias áreas, né, para a gente educar o nosso filho. E a financeira é uma delas. E muitas vezes a gente fala, ah, mas criança vai saber de dinheiro, deixa quando crescer, né? E aí que acho que vem o problema, né, Luciana? Isso, porque dinheiro, até mais ou menos uns 50 anos atrás, até a geração que nasceu lá nos anos 50, 60, por aí, era um tabu. Como eles não aprenderam, eles também não ensinaram, porque quem não sabe não ensina, não tem como cobrar deles agora. Então, não se falava de dinheiro dentro de casa. Era um tabu. E até essa época, o provedor financeiro das famílias era o homem. Geralmente era o homem. Então, era ele que administrava, era ele que conduzia, era ele que fazia tudo. E a família não sabia, porque não era informada, porque ele também foi criado desse jeito. E isso foi mudando a partir da geração dos anos 70 para cá, que viram que não era muito legal a escassez de dinheiro, a falta de controle, de planejamento. E aí sim, a nossa geração dos anos 70 para cá começou a modificar, estudar, aprender com os erros. E aí agora a gente precisa, é uma necessidade educar, transformar essas crianças em inteligentes financeiramente. Porque provavelmente as pessoas que têm mais, que estão acima dos 40, como eu estou, ouviram sempre assim: você tem que trabalhar, você precisa estudar, e aí depois no final você se aposenta. Isso não dá mais hoje. Isso é uma coisa que não tem como você fazer. Ah, você passa num concurso público, você está feito na vida. Não. A não ser que você quer realmente ser uma pessoa estável e não modificar, não evoluir. Aí sim, mas contar com aposentadoria hoje é uma coisa muito arriscada. Com certeza. E ouvindo vocês duas falar, né, sobre essa experiência, qual é o momento e de que forma que a gente pode introduzir? Seja, não estou falando nem de pais, porque hoje a gente sabe que a realidade de muitas famílias é que talvez ali tem só a mãe, ou a mãe e o pai, ou às vezes duas mães e dois pais. Como a gente tratar esse assunto e de que forma com as crianças, o assunto dinheiro? Você quer falar, mano? Olha, não tem idade. Qualquer idade é a certa. Essa é uma questão, uma dúvida muito recorrente. Todos os pais perguntam: ah, mas o meu filho tem 2 aninhos, o meu filho tem 1 ano. É lógico que até os 5, 6 anos eles não têm noção de valor, mas eles conseguem visualizar quantidade. Eles sabem escolher. E é nessa primeira infância, principalmente, que a gente gera, que a gente forma, que a gente deixa firme o caráter dessas crianças, que depois vai refletir lá quando eles forem adultos.
Então, a Manaíra vai saber melhor do que eu, mas até os 3 anos, as crianças, elas são dependentes dos pais, então precisa ajudar na alimentação, precisa ajudar no vestuário, em tudo eles precisam de ajuda. A partir do 4º, 5º ano, eles já começam a ter uma independência. É chamada primeira adolescência que a gente tem, que é na infância. Porque aí eles começam a dizer, não, eu não quero, aquela birra, porque eles estão entendendo que eles têm, eles ocupam um espaço na casa, que eles têm um pertencimento na família, que muitas decisões são tomadas a partir deles, né, para eles, inclusive financeiramente, aí chega a birra. Ele está existindo, ele está entendendo que ele existe. Aí é a hora de a gente firmar ainda mais educação e inteligência financeira. Porque o que ele aprende ali, ele vai refletir depois de adulto nas escolhas. Só um exemplo. Se a criança recebe muitos presentes, todo mundo que chega na casa leva um presente e ela tem, assim, muitos presentes. Quando ela vai brincar, ela não sabe o que ela vai escolher. Então, ela acaba, se estragar, não tem problema. Tem outro. Então, se perder, também não tem problema, porque vai ter outro no quarto dele, no quarto, na brinquedoteca da casa, enfim. Isso gera lá na frente, quando está lá entrando no mercado de trabalho, na escolha da profissão, se não fizer tudo direitinho, não tem problema, eu vou trocar. E acaba fazendo várias contas, dívidas em vários locais e não entende por quê. Porque lá atrás não foi trabalhado. Então, inteligência financeira é um processo para você, para longo prazo, mas que dá um benefício. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quanto mais suor no planejamento, menos sangue na execução. Essa é perfeita para inteligência financeira. Manaíra, o meu pequeno tem 4 anos, né, Sheila? Sim. E eu sigo um pouco da linha de educar, um pouco mais empática, uma linha mais moderna que está tendo hoje, né, para a maternidade. E eu deixo ele escolher, mas eu também ponho os limites, né? E a questão do dinheiro, eu também fui criada assim, entendendo sobre dinheiro, participando, guardando meu dinheiro, sabendo o que fazer com o dinheiro. E, então eu tento fazer isso com ele. Mas ele tem 4 anos, mas ele tem já um cofrinho, né? Ele, por conta própria, já administra o cofrinho dele, guarda lá as moedinhas e já tem um plano, um sonho. Ele fala que com aquele dinheiro ele quer comprar pirulito e picolé, iogurte, são as coisas que ele gosta, da cabeça dele é o que ele consegue comprar. E a questão do presente que a Lu falou é bem legal mesmo. A gente, criança, ganha muito presente de aniversário. Ganha 90% dos presentes de aniversário é de brinquedos. E aí, a roupa que a mãe gosta bastante, né? Porque economiza, ganha menos, fica mais difícil. Até eu, como vou comprar também, acabo comprando presente. E aí, igual agora foi o aniversário dele, tinha lá, sei lá, 20 embalagens de presente, de brinquedos diferentes. Então, ele já queria abrir tudo, conhecer tudo. Eu guardei. Eu fiz ele escolher 2 hoje, guardei o restante no guarda-roupa. E aí, cada dia, às vezes demora 2, 3 dias, ele pede de novo. Eu deixo ele mesmo pedir outro brinquedo, ou alguma coisa que eu queira conversar com ele, surge o assunto do brinquedo, ele lembra que ele ganhou um brinquedo assim, que ele queria abrir. Para poder ele começar a entender um pouco do limite das coisas. Mas a gente tem a fatura, mas a gente também tem que saber cuidar, né? Tem que ter essa administração do que a gente tem para realmente, depois mais para frente, a gente não ficar sem. E teve alguma resistência nessa sua atitude? Você viu ali que ele ficou talvez chateado, não entendeu, ou ele super concordou? Não, ele super concordou. Ele, no geral, ele com regras, assim, ele é bem parecido com a mãe dele, então ele segue bem as regras. Mas ele é uma criança, então lógico que às vezes ele fala, mas eu quero ver se agora. Fala, agora não. Eu também gostaria de fazer várias coisas agora, mas agora a gente vai fazer isso. A gente vai fazer amanhã, ou daqui a pouco, depois do jantar, ou depois de tomar banho. Eu acabo usando um pouco como recompensa também ali, para tentar driblar as confusões normais de uma maternidade. Mas, assim, ele não é tão resistente, não. Até que ele concorda. O dinheiro mesmo, esses dias, o nosso vizinho tem uma moto de trilha. E ele andou lá, achou o máximo, chegou. Mamãe, eu quero comprar uma moto. Compra uma moto pra mim? Olha, uma moto é muito cara. É preço do carro da mamãe.
é caro, é muito dinheiro que eu tenho que estar no cofrinho. Eu falei, é muito dinheiro. Ah, então deixa quando eu crescer, quando eu tiver do seu tamanho, eu compro, né? Que bom que ele está entendendo. Quer dizer que eu estou conseguindo trazer essa inteligência financeira, essa educação para o dia a dia dele. Uhum. E qual que é a maior dificuldade, assim? Você contou pra mim que você tem 2 filhos e são 2 idades, né? Mas pro seu primeiro, qual que foi a maior dificuldade que você, como mãe e também trabalhando, para falar, para explicar? Seja ali no mínimo detalhe, você encontrou alguma dificuldade? Acho que uma dificuldade no geral é quando a gente vai para algum lugar, né, um supermercado, uma loja, e a criança quer consumir, ela quer comprar tudo que ela vê. Vai no carrinho de mercado, se você deixar, a criança coloca tudo dentro do mercado e vai colocando, porque ela já anda, ela já fala, ela já se movimenta, já sabe o que ela quer. Então, acho que o mais difícil para nós é isso, é fazer esse não, e aí vem o conflito, porque a criança chora, a criança faz aquela vergonha ali em nível nacional, no meio do comércio. E aí a gente tem que falar não, tem que falar sim, não pode esse, pode aquele, tem que escolher talvez dentro do que. Então, acho que a maior dificuldade é essa. E eu tento, às vezes eu não consigo, eu deixo sempre combinado com ele. Falo, olha, vamos sair de casa, vamos em tal lugar comprar tal coisa. É tal coisa, não vou comprar outra coisa. E aí ele concorda no começo, chega na hora não concorda muito, e assim a gente vai levando. Mas normalmente eu seguro firme, aguento o choro e falo, vambora, não vai levar, como nós combinamos. Acho que essa é o mais difícil toda mãe, né, Lu? Como que a gente lida com isso? Exatamente. Primeiro, a escolha de 2 objetos, 2 brinquedos, para ele usufruir, olhar, analisar, fazer escolhas ali é excelente. É a melhor coisa que você pode fazer para ajudar os seus filhos. Claro que ele vai querer os 20, quem que não quer? Mas aí você está preparando ele para esperar. Esperar a ter mais paciência. A gente tem um problema muito sério de crianças e adolescentes muito imediatistas, querem tudo na hora. A gente também é. A gente acaba passando para eles. O processo de construção, de aguardar o tempo, de esperar para abrir os próximos, é desse jeito que faz. Outra coisa muito interessante, assim, uma dica muito legal, é fazer o combinado antes de entrar no mercado, na loja, no shopping. Você tem um shopping, mas você só pode escolher um. E esse um tem que cumprir. Se você falou sim, é sim. Tem que pensar antes de falar. E se você falou não, é não. Eu sei que é chato, que a criança faz aquela birra, a mãe fica morrendo de vergonha, mas a educação é um processo doloroso. E não é só financeiramente. Qualquer educação é um processo doloroso. Só que o resultado é muito, muito bom, muito grande. Então, esse processo de ensinar a espera. Por exemplo, Sheila, quando a gente era menor, no meu caso, né? Eu sou bem mais velha que vocês. Quando eu estava em casa, no interior do Paraná, a minha mãe fazia o pão, esperava crescer, colocava para assar, esperava esfriar um pouco para depois a gente comer. Então, o processo demorava, assim, 3, 4 horas. Hoje, eu estou com vontade de comer pão, em 5 minutos eu estou na frente do espaço do pão na panificadora e já posso comer. Esse processo de ser muito rápido dá muita ansiedade. Gera uma ansiedade danada na criança e ela começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que começou o curso A, não gostou. Foi para o B, C, D e acabou não fazendo nenhum. Não consegue chegar ao final. Ou então compra várias coisas que nem vai utilizar e compra em vários locais diferentes sem ter condições de pagar, e isso é reflexo lá de trás. Isso porque inteligência financeira não é dinheiro, é emoção, é tudo muito emocional. Por isso que tem que cuidar muito como trabalhar com as nossas crianças. E o exemplo também, né, Lua? O exemplo da família é muito importante, né? Principalmente financeiro. Então, a família tem que se administrar, saber ter a inteligência financeira para passar isso para os filhos. Porque alguns conflitos de família têm a ver com dinheiro. E não é dinheiro espécie em si, né? Mas essa administração, essa gestão do que fazer com dinheiro
né? E como pagar as dívidas, caso tenha dívidas, né? E até esses dias, minha funcionária também, uma vez, ela veio me pedir o adiantamento, que ela queria comprar um celular e tal, e me mostrou o valor do celular. Eu falei para ela, olha, presta atenção, o valor do celular é 2 vezes maior do que o seu salário mensal. Não é problema eu te adiantar e parcelar em 10 vezes, mas faz as contas, você vai ficar 2 meses sem o salário para você comprar um celular, né? Você precisa desse celular, não pode ser outro modelo, outro valor, né? Não pode ser outra hora. Então, assim, a gente tem que conversar disso com todo mundo, não só com a criança, mas quem convive com a gente, né? Que faz parte da nossa rotina, que tem a ver com a parte financeira. Com certeza. Pronto, a gente trouxe uma estatística aí que em 2020 mais de 75% das famílias brasileiras se encontraram ali na situação de estar endividadas. Na sua opinião, como profissional aí e lidando ali na prática, né? Qual seria a melhor opção para poder não deixar acontecer isso no futuro? Então, qual que seria hoje, se nós pudéssemos tomar uma ação? Qual seria essa ação para mudar, reverter essa estatística? Esse é um assunto extremamente delicado, porque falar com o dinheiro, de dinheiro, sobre dinheiro, fala das nossas fragilidades. Ninguém gosta de se expor. Se eu estou devendo, se eu estou eu não sou inadimplente, eu estou. Isso tem que ficar muito claro. Eu não sou devedora, eu estou devedora. Porque as pessoas acham que vai dever para o resto da vida, a não ser que não estude, não se organize, tudo bem. Mas a pessoa está, ela não é desde que bebezinho devedora, né? É um processo, um período, e principalmente com a pandemia acelerou muito mais. Como que a gente pode trabalhar esse assunto? Primeiro, entender perfeitamente, claro na sua mente, que dinheiro é emocional. Que você compra muitas coisas por causa da emoção. O marketing, a televisão usou muito bem esse processo quando ele coloca as mulheres estressadas no shopping para desestressar fazendo compras. E isso fica muito incutido na mente dos brasileiros que assistem novelas ou assistiam, que também têm essa visão. No entanto, aquelas da novela, elas passam a ideia de que tem o valor para pagar. E muitas pessoas fazem esse processo, mas não têm o valor para comprar à vista e com condições de ter investido antes e gastado depois. Como que a gente pode agir nesse momento com 75% das famílias que estão inadimplentes? Sentar todos da casa, todos, do mamando ao caducando, todos, analisar o que é que está acontecendo, mas sem acusação. Porque você gasta muito, porque você... Não, é sem acusação. Vai ter vontade de acusar, de estrangular, porque eu sou muito organizada e as outras pessoas... Mas é hora de se conter e fazer uma análise da situação. Bom, se a nossa família tem um provento de R$3.000, só que a gente está devendo 5, então nós vamos fazer uma análise do que é que nós vamos pagar antes. Então a gente vai analisar e todo mundo vai fazer junto. Não é a mãe, o pai, o avô, a avó e os filhos, não. Tem que colocar atividade para incluir todos. Mas o meu filho só tem 3 anos. Ele já consegue desligar o interruptor de energia, de luz, da lâmpada, e ele sabe se lá no quarto ele esqueceu ligada sem ninguém estar usando. Então, esse é o processo que ele consegue fazer. Ele fica responsável, ele é o rei da energia. Coloca ele como o rei da casa, cuidando da energia. Ele vai desligar, de repente ele vai desligar até onde está usando, né? Mas ele vai ter a sensibilidade, ele vai ter a noção de que ele precisa cuidar da energia para o resto da vida. Tem um maior de 10 anos, mais ou menos, ele pode fazer a conferência do estoque da casa para ver se tem produtos que já estão vencidos, para ver se tem produtos faltando fazer a listagem. Ele consegue fazer. Tem a Maria Montessori, que é uma pedagoga
extraordinária e ela fala muito que se você não se sentir pertencido, se a criança não se sentir dentro, importante, ela não vai fazer. Por isso que a diferença entre educação e inteligência. Mandar a criança desligar o interruptor, mas a vida inteira você não desligou, não vai adiantar. Falar para ela economizar, desculpa, mas você gasta assim desnecessariamente, o maior líder, o maior exemplo, o maior crescimento que a criança tem é copiando você. Quanta coisa você repete dos seus pais e você dizia, não, eu quando crescer não vou fazer. E você repete tal qual, porque ficou gravado no inconsciente. Então, a situação de resolver os 75% para reduzir, muito importante começar jogando as cartas na mesa, mas sem acusação, sem alterar a voz, sem dedo, sabe? Apontar dedo, não. Porque é uma situação da família. É a família que tem que resolver. E aí colocar metas, vamos pagar um pouquinho por mês, liga e avisa, olha, eu vou pagar R$30 no mês que vem e cumpra. Não adianta falar que vai pagar e depois aí não vai dar certo. Então, faça um esquema e comece a pagar. E aí sim, depois que está tudo organizado, aí você começa, investe primeiro, paga as suas contas e ainda segura um valor para passar no mês. Porque a gente sabe que tem muitas famílias que têm mais dia do que dinheiro. O mês, o dinheiro acaba em 5 dias, fica os outros 25 trabalhando, sem dinheiro, estressado, infeliz. Só um detalhezinho, esses dias eu perguntei na sala de aula, o que é trabalho para os meus alunos? Quando você escuta a palavra trabalho, o que você lembra? Estresse, cansaço, tristeza, chuva de coisa ruim. Chuva. Porque é o que eles escutam. E eles têm na faixa de 11 até 14 anos, eles escutam isso, então eles internalizaram que o trabalho não é legal. Que trabalho é uma coisa massificante, horrível. E não é. Se você não está feliz onde está, procure outro lugar. Mas trabalho não pode ser colocado na mente das crianças que é uma coisa ruim. Sim. Aí elas não... Opa, desculpa. Aí você vai ter aquelas crianças, adolescentes, os adultescentes, né? Os adultos que não viraram adultos, que eles acabam começando 10 trabalhos, né? 10 profissões diferentes, ou então que estão até hoje na casa dos pais com 30, 40 anos e não querem sair porque ouviram. Então a gente tem que ser perfeito como pai e mãe? Não. Ninguém é perfeito, e a Manaíra foi uma mãe para o Henrique, e agora para o Felipe é diferente, porque é um tempo diferente, porque ela amadureceu. Enfim, é outra situação. Mas tem que proporcionar para as crianças o maior nível de conhecimento possível para elas fazerem as melhores escolhas. Eu gostei que a senhora falou ali, que você trouxe para os seus alunos, perguntou, né, como eles viam o trabalho. E entra muito no que a gente conversou ali antes desse bate-papo. Foi assim, o Sicredi hoje ele tem, por exemplo, né, um programa de cooperação na ponta do lápis que trata junto ali aos professores e diretamente com os alunos de todas as faixas etárias sobre educação financeira. Então, hoje, assim, como professora, né, atuante ainda, né, a senhora falou que a senhora ainda está ali fazendo esse papel e também fazendo palestras à parte, né? Como você acha que as entidades financeiras, hoje as instituições financeiras, entidades e até mesmo a sociedade pode ajudar nessa introdução desse assunto de educação financeira, de ser inteligente financeiramente? Tem vários caminhos que a gente pode tomar nesse caso. O Estado do Mato Grosso já começou trazendo para as escolas, para o 9º e para o 1º ano, educação financeira. Então, eles prepararam um material muito rico, muito bom, e entregaram, e os professores de matemática ficaram incumbidos de trabalhar com os alunos, adolescentes, né? 14, 16, 17 anos por aí,
a partir que a gente voltou agora na metade do ano presencial. Então, acho que foi em agosto para cá. Só que eu só posso ensinar o que eu sei. Então, se os professores não foram trabalhados, eles estão até fazendo uma formação, que tem várias atividades, mas é o que eu falei antes, dinheiro é emocional, é muito mais do que matemática. É muito mais do que você fazer uma planilha. Planilha, se você não tem uma sensação de querer, de ter metas, de realizar, você não vai anotar. É uma coisa muito chata. É necessário, mas é chato. E o que é muito chato, você acaba deixando de lado. Então, para a gente trabalhar com essas pessoas, a escola seria o melhor local. Mas antes tem que começar lá quando entrou na escola. Entrou na escola, começa. Só que os professores precisam estar preparados para esse trabalho. Sheila, eu estou há mais de 10 anos estudando educação financeira. Tudo que você imaginar, eu já tenho muito para aprender. Mas já li, já assisti, já fiz N cursos e estou fazendo. E cada dia é uma coisa diferente. Porque como é emocional, é muito dinâmico. Então, você precisa entender de gente, e precisa também saber um pouquinho de números. O que a instituição poderia fazer? O Sicredi. O Sicredi vem fazendo um trabalho lindo. Eu sou parceira do Sicredi já há 4 anos nos meus alunos da Valdemont, da Escola Valdemont, e também da Coopercamp, quando eu estava ali. Eu desenvolvo o projeto dentro da sala de aula e o Sicredi é meu parceiro com ajudando em palestras. As minhas crianças têm a conta Kids do Sicredi, que é um cartão que é de débito e de poupança. Então, eles recebem um valor e eles organizam esse valor. E o cartão é no nome deles e isso dá um empoderamento maravilhoso. E eles fazem o controle no aplicativo. Eles agem como gente grande, mas como pouca coisa. E o Sicredi também tem feito muitas palestras nas escolas ajudando, que eu acho que é um dos caminhos essenciais. Poderia fazer diretamente com os pais. Convidar os pais e fazer uma roda de bate-papo falando sobre finanças. Seria uma coisa muito interessante, porque dá mais força para o trabalho da escola. E assim, tudo que puder postar nas redes sociais que ajude a pessoa a pensar, nossa, poderia fazer assim, não fiz, mas eu posso fazer. Então, mexer, você precisa incomodar as pessoas, porque quando você está incomodando, elas estão crescendo. Então, são caminhos que eu vejo. Agora, fazer uma propaganda, agora a gente acabou de sair de um turbilhão de propagandas, né, de preços mais baixos, mas com pessoas que não tinham dinheiro para comprar. Então, a gente viu aí na rua uma movimentação extrema do comércio, só que dentro do comércio não tinha ninguém, ou praticamente ninguém, porque não tem um planejamento. Então, é nesse sentido que dá para a gente trabalhar e fazer um trabalho muito lindo de ajudar os outros para crescer, para desenvolver e para ter uma geração melhor, uma geração mais confortável, com mais qualidade de vida, com boas escolhas. Não é difícil, Sheila. É bem possível. Anotada essa sugestão dos pais. Você falou antes, Lu, da questão de colocar os pequenos para ajudar em casa, né? Eu lembro da minha criação do meu pai. Eu não sou dono da Semate, na época era Semate, né? Hoje é Energisa. E ele falava isso: desliga, se você não tá, desliga. E aí eu acabei que eu internalizei isso e hoje eu faço isso com meu filho de 4 anos. E ele também já sabe desligar a energia e briga com quem deixa ligado. É o fiscal da energia. O fiscal da energia. E aí você falou a questão de planilha. Eu sou a louca da planilha, eu adoro planilha. Eu sou formada em nutrição, mas hoje eu tenho uma empresa cerimonial de eventos, mas devido à pandemia, tem um ano aí que eu tô com caixa fechado. E eu tenho a fazenda, né, que meu esposo trabalha, e acaba que eu trabalho com ele também na parte administrativa. E assim, eu gosto de planilha, então eu faço uma planilha, eu tenho uma noção do quanto é o nosso gasto mensal, o que é fixo e o que é variável, né? Então, assim, a gente tem um macro para poder direcionar o que a gente pode fazer ou não.
E eu acho isso importante. Anotar, antigamente, quando eu não era mãe, eu tinha um pouco mais de tempo, eu anotava mesmo. Eu ia no mercado, eu ia no posto, tudo que eu tirava de dinheiro, eu colocava lá, R$ 10 de tal coisa, R$ 1 de tal coisa. Eu tinha uma caderneta na minha bolsa para isso. Hoje em dia também tem o tal do Pix, do cartão, né? E acaba que diminuiu o volume de dinheiro. Hoje em dia eu lanço na minha planilha só o saque. Saquei tanto, então eu gastei isso aí de alguma forma e não conto mais o dinheiro a dinheiro. Mas assim, a dificuldade também, a gente tem tipos de família financeira, né? No meu caso, eu sou criada com meus pais que eram concursados públicos, né? Então, assalariados, ali mensais, bonitinhos. Eu fui criada assim e também era assalariada antes de me casar. E aí, depois que eu me casei, a cultura do meu esposo é diferente. Eles sempre foram autônomos e produtores rurais. Tem mais uma diversidade. Então, além da variação de dinheiro mensal, eles também, a gente tem hoje na nossa família, digamos que 2 meses do ano todo que a gente recebe dinheiro. Então, a gente tem que administrar, de cada 6 meses entra o dinheiro. Então, normalmente é pós-safra. Então, é março e agosto. Então, as nossas duas entradas, a gente tem que se manter o ano todo com esse dinheiro. E é muito difícil a gente lidar com isso, principalmente para mim, que fui criada com o salário ali, paga, a gente recebeu, tirou, gastou. Eu até fiz psicóloga, logo que eu me mudei e casei, para eu entender e aceitar como que funcionaria isso, né? O que eu poderia comprar ou não comprar, como que eu poderia trabalhar dessa forma sem ter o dinheiro ali todo mês contadinho, né? E eu queria que você falasse para nós, desse dica de como que funciona, o que a gente pode fazer. Legal, Manaíra. Tem muitas famílias que trabalham assim, né? É muito interessante que você sai ganhando do que a gente que é assalariado. Você sabe quanto que você gasta por mês para manter a sua casa. Então, você vai fazer uma prospecção e vai pegar o montante e fazer um investimento. No final de cada mês, dia 1º ou no dia 30, você vai fazer uma retirada. Você precisa de R$ 10.000 para passar o mês de dezembro. Então, você retira os 10 e o restante vai ficar rendendo. Faz um investimento. Desses R$ 10.000, você vai voltar a investir um valor primeiro e sempre falar para as crianças. Ah, mas ele tem 2 aninhos, 1 aninho, mas ele está ouvindo. Você vai fazer o investimento, você vai pegar o montante para passar o mês e ainda uma reserva para chegar na próxima retirada. Então, você vai ser assalariada, só que o teu salário não vai sair, por exemplo, do governo, que é o meu caso. Ele vai sair do teu investimento. Então, quando você vai guardar lá no mês de agosto, você tem que já ter em mente fazer, por exemplo, o valor que você conseguiu manter a sua casa no mês de outubro não vai ser o mesmo que o mês de dezembro, porque teve alteração de preços, enfim, não é a mesma coisa. Tem que pensar nisso também. Então, você vai pegar os meses, um valor fixo, multiplicar por 12, fazer o investimento total e todo mês você vai lá, faz uma retirada daquele valor e nessa retirada tem ainda investimento, porque é o teu salário. Então, no meu salário eu tenho que investir, pagar as contas e sobrar um restinho. E fala sempre para as crianças, olha, eu não recebo salário, explico o que é, o mais velho já consegue ter uma noção, não vai entender perfeitamente, mas ele sabe que ele precisa de dinheiro para comprar o pirulito que ele quer e o iogurte, acho que né? Ele precisa disso, tanto é que ele está guardando e vai sair desse montante. Agora, quem é assalariado, independente, vai ter gente aqui que vai ficar chateado comigo, mas independente do valor, precisa investir primeiro. Só que assim, a gente tem ideia de que investir é um valor muito alto. R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 100.000. Não. Se R$ 5 você consegue esse mês, você vai por R$ 5. Você vai investir R$ 5. Se no próximo mês você conseguiu 12, você vai colocar 12, você já vai ter 17. Se você não guardou 5, você gastou e passou o mês de qualquer jeito e não tem nada agora. Então, você não precisa pensar que tem que começar com um valor altíssimo. Começa com o que tem. Ah, mas se eu guardar R$ 5, o banco não vai aceitar, a instituição não vai aceitar. Conversa com o seu gerente. Se realmente não der, espera um pouquinho mais, uns 2 ou 3 meses, dê um montante um pouquinho maior, corre lá, investe.
Porque isso é igual tomar banho, é igual escovar o dente, virar hábito. Você acaba, assim, o teu cérebro exige que você faça um investimento primeiro. Por que a gente investe? Para os dias difíceis? Não. Porque se você investir para os dias difíceis, você terá dias difíceis. Investe para você ter qualidade de vida mais para frente, para você viajar. Por exemplo, se eu aposentar com 60 anos e eu vou morrer com 90, né? Eu vou ter 30 anos de férias. O que eu vou fazer 30 anos em férias sem dinheiro? Porque se eu depender do governo, não vai pagar nem os remédios que a gente usa. Mais energia, o que você precisa, um salário mínimo dá o quê? Agora, se eu tenho um salário mínimo do governo, porque eu trabalhei, eu contribuí, mais um investimento que eu posso resgatar depois dos 60 anos, ou quando eu aposentar, ou quando eu resolver fazer outra coisa, eu posso dar para a minha pessoa uma qualidade de vida muito melhor sem depender de ninguém. É isso que as nossas crianças precisam ter claro, porque para mim, eu tinha que trabalhar 25 anos dando aula e aí ter uma certa idade e aposentar e estava de boa na lagoa. Hoje já não dá mais. Aquela história de que você tem que estudar, trabalhar, se aposentar e aí entrar em parafusos porque trabalhava 60 horas, agora não trabalha nenhuma, não dá mais certo. Você vai sair do teu trabalho, mas pode fazer outra coisa se você tiver condições financeiras e emocionais. Com certeza. Luciana, você trouxe um ponto muito interessante, que é a nossa última pergunta, né? Já partindo ali para o finalzinho, sobre, até a Manaíra trouxe para nós também, que esse período de pandemia trouxe um desafio muito grande na vida profissional, porque ela trabalhava de eventos, né? Empresa, né? É uma empresa, né? Isso, uma empresa de eventos, e daqui a pouco tudo fechou, pegou desprevenido ali. Assim como ela, várias famílias se encontraram também nessa situação. Algumas perderam parte das suas rendas, outras perderam totalmente, e isso causa um impacto dentro de casa, né? Aí nós temos o outro lado também da pandemia, que foi as aulas online, as crianças cada vez mais ali presentes na vida, no dia a dia dos pais. Então, hoje, você como profissional ali, você vê, como prof, né? Você vê ali que mudou essa parte emocional, porque você mesmo disse que a emoção está ligada ao dinheiro. Mudou esse emocional das crianças? Sim, Sheila. Eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, que o menor problema que a gente teve na pandemia foi o vírus, infelizmente. E olha que não é pouca coisa, é muita coisa. Porque nunca as famílias tinham ficado tanto tempo no mesmo espaço, convivendo entre eles. Hoje a gente tem uma rotina assim, um chega, outro sai, um vai para a escola, outro chega. Dificilmente você consegue ficar 4 ou 5 horas com a família o tempo todo ali junto. E isso ficou quase um ano. E sem contar que, como a gente não esperava nunca que isso fosse acontecer, 90% das famílias não tinham uma reserva financeira. E se você tem você, seu esposo ou esposa e mais 2 ou 3 filhos, você tem um volume muito maior de consumo estando dentro de casa. Principalmente se for criança e adolescente. Gasta mais energia, gasta muito mais comida e ainda tem aquele desgaste da convivência. Porque se você está trabalhando em casa e tem um monte de gente, corre aqui, liga a TV, tem barulho, enfim, isso vai dando um desgaste. E aí eu percebo que tem muitas famílias que, infelizmente, entraram em atrito, alteração de voz, até uma coisa mais grosseira, assim, e não é por falta de dinheiro. É por falta de planejamento, de conhecimento de como as coisas funcionam. E as crianças reproduzem isso. Então, você vê muitas vezes uma mãe gritando, ou o pai gritando com o filho, que alguém fez isso com ele quando ele era criança, e que essa criança está conversando contigo e ela vai alterando o nível da voz, até que quando ela termina a frase, ela gritou, sem querer, involuntário. Mas é porque ela está repetindo o que ela viu em casa. E aí eu gostaria de fazer só um adendo, Sheila,
sobre a mesada. Eu recebi várias perguntas lá nas minhas redes sobre a mesada. Qual é o valor? Quando começar e o que fazer? Primeiro, até 5 anos, como eu já falei, as crianças não têm noção de valor, mas elas têm noção de quantidade. Então, o que que você faz? Pega uma vasilha, um pote, qualquer coisa que seja transparente e coloca para ela guardar moedas. Aí vamos fazer um parênteses aqui. Não é interessante que nós adultos guardemos as moedas porque faz falta no troco do comércio. Só que nesse caso a gente está ensinando as crianças, então está usando a moeda como didática. Então você vai instigar ela a guardar. Também não pega um pote muito grande, né? Porque criança, né, até essa idade, ela não tem noção de sábado que vem. Não, ela sabe agora. Você pega um pote e peça para ela o que, que ela quer comprar, o que ela gostaria. Pirulito, achei o máximo. Pirulito e iogurte. Ele vai guardar até conseguir o valor, a quantidade. O valor ele não vai saber. Pode ser que ele não dê a quantidade, você tem que completar. Mas ele fez o processo de espera. Ele entendeu que precisa ter um determinado montante, né, um volume para poder fazer o escambo, né, a troca do metal pelo produto. A partir dos 6 anos, mais ou menos, você pode até os 10 fazer semanada. O valor tem, assim, N pessoas, N profissionais, N bibliografias que dão um monte de valores. Mas o que você tem que fazer é o que está dentro do teu orçamento. Então, se você consegue entregar R$ 5 por semana, entrega R$ 5. Ele tem que entender que é o processo de construção. Só pelo amor de Deus, não vai entregar R$ 5 e falar assim, se você tirar nota 10, eu te dou mais 5, ou se não, tirou nota baixa, me devolve o 5. Porque isso é punição. Isso não é educação. O dinheiro é didático. Ter que arrumar a cama, o brinquedo, colocar o material no lugar, isso é uma coisa, é uma organização familiar, ele tem que fazer. E como diz meu pai, ele sempre falou, você tem que fazer, não tem que querer. E agora eu entendo por quê. Porque ele está preparando para o futuro. A partir dos 10 anos, aí você pode começar a introduzir mesada, porque ele já tem mais noção de tempo, e aí já dá para trabalhar com o cartão. Cuidado com o cartão com as crianças muito pequenas, porque geralmente elas falam, não tem dinheiro para comprar tal coisa, pega o cartão. Verdade. O cartão para a criança é um pedaço de plástico. Ele não tem noção do que acontece, do que vem atrás do cartão. Mas é interessante que quando você vá sacar ou comprar, você explique, mostre, fale, comunique o que você está fazendo. Porque o que é muito natural para você, para ele não é. O que você domina, sabe, de tudo, os detalhes para a criança é novo. Então, ela só vai repetir o que realmente entendeu e você é o maior exemplo. Dos 10 anos para cima, aí depende até quando o adolescente começar a trabalhar, esse valor deveria ser dividido em 3 etapas, 3 partes. Uma parte investe, outra parte se organiza para passar a semana, o mês, e outra parte pode comprar as guloseimas, as coisas que precisa. Para que esse dinheiro? Perdeu o lápis, compra com o seu dinheiro, porque a família já investiu no material. Para esses detalhes, sabe? Então, a mesada é um assunto que dá uma live inteira e é um crescimento grande. Vamos fazer uma só de mesada, que fiquei curiosa agora. Luciana, Manaíra, infelizmente, né, a gente tem ali um tempo limitado, mas assim, eu gostaria de deixar mais uma vez o nosso agradecimento como Sicredi para você, Manaíra, para você, Luciana, que como eu falei anteriormente, atenderam prontamente ao nosso convite e nós seguimos aí todos juntos. Buscando uma vida sustentável, melhor financeiramente, porque esse é o nosso propósito. Então, muito obrigada. Que venham mais lives aí, talvez sobre mesada, outros assuntos. E nosso muito obrigado também para você que nos assistiu até agora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.